O livro de Gênesis possui muitos segredos e mistérios, e quanto mais nós lemos o livro de Gênesis, parece que mais mistérios e segredos ele ainda possui. Um desses é a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mistério está nos seus frutos. Por que Adão não podia se alimentar dos frutos dessa árvore e as outras árvores ele podia se alimentar? Nesse vídeo eu estarei falando a respeito de todas as interpretações que se tem de qual seria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, deixem os seus likes, se inscrevam no canal e fiquem com mais esse conteúdo do canal Mistérios de Elohim. Atualmente existe um grupo de pessoas que acreditam que o fruto, aí no caso, da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria as relações sexuais de Adão e Eva. Porém, isso não passa de simplesmente pessoas desinformadas e que não conhecem os textos sagrados dizendo coisas que o texto sagrado não diz. Isso, na verdade, não passa de uma mentira. Afinal de contas, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era literalmente e realmente uma fruta e não as relações sexuais de Adão com Eva, visto que o próprio Deus mandou Adão e Eva terem relações íntimas em Gênesis capítulo 1, verso 28. A ordem de Deus, conforme encontrada em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz: de toda árvore do jardim podes comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, isto é, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não deves comer dela, porque no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Essa teoria ela é totalmente sem fundamentos bíblicos, porque na ocasião onde foi dada a ordem a Adão, ele estava sozinho no jardim, quando foi dada a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto está literalmente falando de um fruto, de uma árvore. Inclusive, a mulher nem ainda havia sido criada, apenas é criada no relato posteriormente em Gênesis capítulo 2, 21 e 22. Só por aí, de não ter Eva juntamente com Adão, já fica muito bem claro que no caso se tratava realmente de um fruto literal, de uma fruta de uma árvore, a qual Deus não queria que Adão comesse. Quem interpreta a ordem quanto ao fruto proibido como significando relações sexuais também contradiz a ordem positiva fornecida ao primeiro casal, Adão e Eva, de procriar, de se relacionarem sexualmente. Foi-lhes dito: sede fecundos, sede férteis, frutificai. Aqui nós temos sim uma linguagem frutificai para terem relações íntimas, aqui sim, agora lá no passado não, mas vamos continuar. Multiplicai-vos e enchei a terra. Deus ordena a Adão e Eva que tenham relações íntimas e se multipliquem. A ordem de terem relação eles já tinham desde Gênesis 1, verso 28, assim quando Deus, o próprio Deus, os casou. Gênesis 3 ainda vai nos dizer claramente que quando Eva comeu do fruto proibido, logo após ter comido desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, iludida pelo próprio Satanás a se alimentar dele, logo após ela também pegou essa mesma fruta dessa mesma árvore e basicamente deu a Adão, ao qual se alimentou. Aí você pode estar se perguntando, então por que quando Adão e Eva pecaram, no caso eles sentiram vergonha de si mesmos porque estavam nus e basicamente se envergonharam? A verdade é que aqui no caso está se refletindo a questão deles terem perdido a coroa de Deus, terem perdido basicamente o ornamento que os cobria, o ornamento que cobria os seus corpos, que era a glória de Deus. O Salmo capítulo 8, no verso 5, vai dizer que a coroa que vestia, que iluminava, que cobria os corpos de Adão e Eva era basicamente o resplendor de Deus. E basicamente, quando esse resplendor se apagou, eles sentiram vergonha por estarem nus. Um bom exemplo disso é quando Moisés ficou muitos dias na presença de Deus e o seu rosto brilhava, ninguém conseguia ver a sua face, apenas o brilho.
De semelhante modo, ao rosto de Moisés, os corpos de Adão e Eva brilhavam e tinham puro resplendor antes da queda, e não se podia ver a sua nudez. Mas quando esse resplendor se apagou por conta do pecado, basicamente eles sentiram vergonha por estarem nus. Mas agora vamos às identificações do que seria, no caso, este fruto. Vamos começar primeiramente com a famosa maçã, que é o que está no imaginário popular de que era uma maçã ali no Jardim do Éden, que Adão e Eva comeram. Na Europa Ocidental, a fruta é frequentemente retratada como uma maçã. Isso é frequentemente explicado como resultado de um mau entendimento ou de um trocadilho com duas palavras relacionadas. Malum, um substantivo latino, nativo, que significa mal, do adjetivo malus, e malum, outro substantivo latino emprestado do grego que significa maçã, na Vulgata, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17. De todas as identificações, certamente a identificação da maçã é a mais falha e, sem sombra de dúvidas, a Bíblia não indica de forma nenhuma que esse fruto era a maçã. Nós também temos a uva. O Rabino Meir diz que a fruta era uma uva transformada em vinho. O Midrash de Bereshit Rabbah afirma que a fruta era uva, ou uvas espremidas, talvez aludindo, no caso, ao vinho. O capítulo 4 de Terceira Baruch, também conhecido como o Apocalipse grego de Baruch, designa a fruta como sendo a uva, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Tanto o Rabino Meir quanto o Midrash Gênesis Rabbah, ou Bereshit Rabbah, que vão dizer que essa fruta, a fruta do conhecimento do bem e do mal, era, no caso, a uva, todas elas vão buscar, no caso aí, interpretações mais antigas de textos sagrados mais antigos, como por exemplo o livro de Enoque, que mais à frente no final do vídeo eu estarei citando a interpretação a qual eu acredito. Mas a uva é uma forte candidata na antiguidade. Muitas pessoas até os dias de hoje, quando perguntadas qual seria a fruta do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, muitos falam que poderia ser a uva. Mas me diga você aqui nos comentários, você acredita que poderia ter sido a uva, o fruto proibido? Ou será que não seria a uva? Deixem aqui nos comentários. Uma outra interpretação também muito comum, que além da uva também faz parte da antiguidade, é que o fruto proibido, no caso, seria o figo. Sim, os figos. A Bíblia afirma no livro de Gênesis que Adão e Eva fizeram suas próprias roupas de folhas de figueira, e os olhos de ambos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si cintos. O rabino Nehemia Hayun apoia a ideia de que a fruta era o figo, pois foi com folhas de figueira que Adão e Eva fizeram roupas para si mesmos depois de comerem tal fruta. O rabino ainda diz que por aquilo com que foram humilhados foram eles retificados. Como o figo é um símbolo, aí no caso da feminilidade, muitas das vezes foi associado a Eva. Ele teve uma corrida com o substituto favorito, que é a maçã, como o fruto proibido durante o Renascimento italiano de Michelangelo Buonarroti, retratando-o como tal em seu afresco no teto da famosa Capela Sistina. Além da uva e também dos figos, também outra fruta foi proposta, e essa, no caso, é uma fruta do Oriente Médio, o famoso romã. Os defensores da teoria de que o Jardim do Éden estava localizado em algum lugar no que hoje é conhecido como o Oriente Médio sugerem que a fruta, no caso, na verdade, era uma romã, que é uma fruta típica do Oriente Médio muito conhecida, pois é uma das primeiras plantas domesticadas aí no Mediterrâneo Oriental. A associação da romã com o conhecimento do submundo, conforme fornecido na lenda grega antiga de Perséfone, também pode ter dado origem a uma associação com o conhecimento do outro mundo, vinculando-se ao conhecimento que é proibido aos mortais. Além disso, acredita-se também que Hades, o deus da mitologia grega, ofereceu a Perséfone uma romã para forçá-la a ficar com ele na região do reino do submundo,
domínio de Hades. Hades, no caso, é o deus grego do submundo, deus do inferno, em outras palavras, e a Bíblia afirma que quem comer do fruto proibido, no caso, este deveria morrer. Além da fruta também matar o ser humano que a come, fazendo com que ele se torne mortal, a fruta do conhecimento do bem e do mal também fazia com que o homem fosse mau. Agora talvez isso aqui pegue vocês desprevenidos. Também existe a teoria de que o trigo poderia ser a fruta do conhecimento do bem e do mal, por incrível que pareça. O rabino Yehudá propõe que o fruto era trigo, porque um bebê não sabe chamar sua mãe e seu pai até que experimente o sabor do grão. Em hebraico, o trigo é ktar, ou ktar, que é considerado um trocadilho com het, ou ket, que significa pecado em hebraico. Embora comumente confundida com uma semente, no seu estudo da botânica, uma baga de trigo é tecnicamente uma fruta simples conhecida como cariopse, que tem a mesma estrutura de uma maçã. Assim como uma maçã é uma fruta carnuda que contém sementes, um grão é uma fruta seca que absorve a água e contém uma semente. A confusão vem do fato de que o fruto de uma grama tem uma forma semelhante a algumas sementes. Ou seja, também existe essa interpretação de que poderia ter sido o trigo ou o grão do trigo. Mas a que mais vai deixar vocês, talvez, chocados, seja a do cogumelo. Também existe uma versão que vai dizer que a fruta, do pecado, ou a fruta do conhecimento do bem e do mal, da árvore, seria, no caso, um cogumelo. Um afresco de abadia de Plaincourt, na França, do século XIII, retrata Adão e Eva no Jardim do Éden, ladeando uma árvore do conhecimento que tem a aparência de um gigantesco Amanita muscaria, um cogumelo. Terence McKenna propôs que o fruto proibido era uma referência a plantas e fungos pixotrópicos, especificamente cogumelos psilocybus, que, no caso, teorizou desempenharem um papel central na evolução do cérebro humano, anteriormente em um estudo bem documentado, mas fortemente criticado. John M. Allegro propôs que o cogumelo também poderia ter sido o fruto proibido. Mas, de todos esses, talvez o que vai deixar vocês mais abismados seja a banana. Existem vários defensores da teoria de que o fruto proibido era uma banana desde o século XIII. Na tradução de Nathan Ham-Aeti, do século XIII, da obra de Maimônides, Os Aforismos Médicos de Moisés, a banana é chamada de maçã do Éden. No século XVI, Menahem Lozano considerou conhecimento comum na Síria e no Egito que a banana era a maçã do Éden. Além dessa interpretação da banana, também, por incrível que pareça, existe uma interpretação que vai dizer que a fruta do Éden, a fruta original do Éden, a fruta do pecado, seria, no caso, a fruta do coqueiro, o coco. Charles George Gordon identificou o fruto proibido da árvore do conhecimento com o coco mir. Deixem nos comentários com qual dessas opiniões interpretativas vocês concordam. Qual seria delas a mais correta? Qual seria a minha visão a respeito disso? A verdade é que a minha visão a respeito disso é que nenhuma dessas interpretações é a verdadeira, visto que o texto bíblico vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi trancada no Jardim do Éden, ou seja, não existiam outras árvores para que as pessoas nos dias de hoje pudessem comer do mesmo fruto. Deus colocou inclusive querubins e uma espada flamejante para proteger a guarda de tal árvore e do Jardim do Éden, e de tais frutos. Inclusive, essa visão minha é baseada nos textos antigos do livro de Enoque, que vão dizer claramente que a árvore, apesar de parecida com outras árvores e com outros frutos, não eram esses frutos. O livro de Enoque vai dizer o seguinte: era como uma espécie de árvore de tamareira, dando frutos que se assemelhavam a uvas extremamente finas, e sua fragrância se estendia a uma distância considerável. Eu exclamei: quão bela é essa árvore, e quão deliciosa é a sua aparência só de se ver. Enoque, capítulo 31, verso 4. Enoque pergunta ao anjo Rafael que estava do seu lado que árvore é essa que esse anjo mostra. Então o anjo, que é Rafael, diz: foi o seu pai
antigo e a sua mãe antiga, no caso Adão e Eva, que comeram desta árvore e daqui deste jardim foram expulsos. Segundo o livro de Enoque, esse fruto era parecido com a tamareira e, ao mesmo tempo, as suas frutas eram similares a uvas, só que bem mais finas. Mas agora um abraço a todos vocês, deixem nos comentários qual é a sua interpretação, qual você mais acredita, que aqui eu estarei respondendo os seus comentários. Como já disse, eu acredito aí de que não era nenhuma das frutas citadas anteriormente, mas uma fruta totalmente diferente, como o livro de Enoque vai citar.